Boa noite a todos, boa noite a todos lá em casa. Bem-vindos a mais este Uni-Webinar. O meu nome é Ricardo Fontes de Carvalho, eu sou cardiologista e hoje vamos estar a discutir, eu diria, um hot topic, um tema que é muito importante, em que vamos focar neste webinar o risco cardiovascular, o score de cálcio coronário, quando, como e para quem. De facto, nós sabemos que as doenças cardiovasculares são, de longe, a principal causa de mortalidade em Portugal, mas aquilo que eu acho que é a mensagem mais importante é que nós sabemos que a doença cardiovascular, a aterosclerótica, é, sobretudo, uma doença evitável ou prevenível. Nós sabemos que, dos casos abaixo de 65 anos, 8 em cada 10 casos de doença cardiovascular podem ser preveníveis se nós tivermos boas formas de estratificar o risco, avaliar o risco e depois, implementando estratégias de prevenção cardiovascular, evitar os chamados eventos cardiovasculares. E, portanto, definitivamente, este é um tema muito importante, como melhorar a estratificação do risco para prevenir mais eventos cardiovasculares. Hoje, como disse, iremos então focar estas estratégias de estratificação, focando muito na utilidade do score de cálcio coronário, e para isso, nada melhor que ter aqui uma faculty, um grupo de experts de excelência, que são não só pessoas muito interessadas nesta área, mas pessoas que desenvolveram e que têm vindo a avançar o conhecimento na área da utilização do score de cálcio coronário. Passo a apresentar. Teremos connosco o professor Nuno Tencourt. Olá, Nuno, boa noite. Olá, boa noite a todos. É um gosto Boa de estar noite. aqui. O professor Nuno Tencourt, vamos tentar fazer isto de forma muito interativa. Vai começar a focar o que é isto do risco cardiovascular e como melhorar a estratificação do risco. Já verão à frente que vamos querer que seja um webinar muito dinâmico, muito interativo. Vamos querer a participação de todos lá em casa. Teremos também casos clínicos e, para isso, também teremos connosco o professor Ricardo Ladeiras Lopes, que estará também aqui. Boa noite, Ricardo. Olá. Olá, Ricardo. Olá, Nuno. Olá a todos. Olá, boa noite. E o Ricardo também tentará aqui trazer, de forma, como digo, dinâmica e interativa, a aplicabilidade prática do score de cálcio, ou trazendo aqui alguns, como verão, casos clínicos que iremos discutir. Como digo, neste grupo de experts, também queremos que os experts lá em casa participem e, portanto, desafiamos a enviarem as vossas perguntas para, no fundo, depois, no final, termos aqui um momento de discussão, que é sempre o momento que nós gostamos mais, o momento em que há as dúvidas e, no fundo, para responder às dúvidas das pessoas na utilização ou na interpretação deste teste, que é o score de cálcio coronário. E, portanto, sem mais demoras, vamos então começar desta forma mais ou menos interativa. Vai aqui haver uma alternância entre o professor Nuno Tencourt e o professor Ricardo Ladeiras Lopes, para então trazermos aqui uma primeira parte de uma apresentação, de focarmos então como fazer a avaliação do risco cardiovascular, quando, para quem e quando utilizar este teste que é o score de cálcio coronário. Nuno, passo-te a palavra. Muito bem, obrigado, Ricardo. E eu acho que já disseste muito do que eu queria dizer inicialmente e, portanto, nada melhor do que esta passagem de testemunho. O que é que eu tenho aqui para vos mostrar logo como primeiro slide? É que realmente nós sabemos que a doença coronária é uma doença que é evitável. Além disso, ela tem um desenvolvimento lento e dá-nos formas de nós a identificarmos. E, portanto, como nós sabemos que cerca de metade das apresentações iniciais da doença coronária são os infartos ou mesmo a morte súbita, nós temos que focar todas as nossas possibilidades no evitar desses eventos irreversíveis. E, portanto, para isso há um grande foco da sociedade internacional em prevenir a doença cardiovascular. E uma das coisas principais nessa prevenção é nós sabermos estudar o risco individual de cada um de nós. E quando estamos numa consulta de cardiologia ou de medicina geral e familiar ou de outra especialidade, nós temos ali à nossa frente uma pessoa, como por exemplo esta senhora de 62 anos, que muitas vezes têm fatores de risco vasculares e que nós, só nesta primeira conversa, muitas vezes não temos bem a noção de qual é o risco real de cada uma destas pessoas com o seu risco específico, com os seus
fatores de risco específicos com a sua vivência própria. E como tal, neste caso, por exemplo, havia aqui um ECG em repouso com alterações inespecíficas da repolarização, muito frequentes na população em geral, uma dislipidemia, uma pressão arterial controlada, mas é uma pessoa que é fumadora e, portanto, acrescenta logo um risco aqui à partida. Como é que nós, segundo as guidelines, devemos tentar estratificar o risco e identificar o risco daquela pessoa em particular? Devemos recorrer a tabelas de score, no caso europeu, o Score 2 ou o Score 2 OP, de pessoas mais velhas, e com essas tabelas, tendo em consideração alguns fatores de risco e o seu controle, conseguimos estratificar esse risco de eventos a 10 anos em alto, médio ou baixo. E porquê que isto é importante? Porque no risco alto nós sabemos claramente que é para tratar, há terapêuticas que atrasam a progressão da doença coronária que têm indicação de ser iniciadas. No risco baixo, sabemos que à partida é uma pessoa de baixo risco, não precisará de iniciar terapêutica. No risco intermédio, podemos ficar em dúvida e é essas pessoas que merecem uma estratificação mais cuidadosa. Por exemplo, nesta senhora, se nós formos calcular pela tabela que estão disponíveis na Sociedade Europeia de Cardiologia, nós, em Portugal, aplica-se a tabela de risco moderado, vamos buscar a tabela que corresponde a Portugal e vamos ver que dá-nos aqui nesta tabelinha, se nós pusermos a tensão arterial, o nível de colesterol, sabendo que é uma mulher fumadora, aparece-nos um risco de 9% de eventos cardiovasculares fatais ou não fatais ao fim de 10 anos. Mas a questão é, isto depois pode ser muito ou pouco consoante a idade, não é? Neste caso, é um risco que para esta idade é considerado um risco intermédio. Este risco numa pessoa muito mais nova seria considerado muito mais alto do que uma pessoa mais idosa. E é aqui que nós ficamos muitas vezes na dúvida. É assim, muito bem, tem um risco intermédio, não está naqueles grupos fáceis em que, se o senhor é muito alto, tem que começar já uma prevenção, como por exemplo a estatina em prevenção primária, ou mesmo a aspirina. E por outro lado, ficamos, qual será o nível-alvo, até onde é que eu quero descer o LDL? Provavelmente sabemos que um nível intermédio precisará de algum controle. Será que precisa, para atingir o nível-alvo, vou precisar de medicação? Será que basta modificação de estilo de vida? Estas questões surgem muito no nosso dia-a-dia, é natural, até porque estes scores acabam por ter algumas limitações. Além de nos dar, muitas vezes, estes grupos intermédios, que nós não sabemos claramente o que é que há de fazer, mesmo quando dão grupos baixos ou altos, nós podemos ter alguma dificuldade em ter a certeza que, para aquele caso concreto, nós estamos a estratificar bem. Isto porquê? Porque, como veem, estes scores são baseados na presença de alguns fatores de risco vasculares, não identificam diretamente a aterosclerose, e nós sabemos que há muita gente que tem muitos fatores de risco e nunca chega a desenvolver doença cardiovascular, e o contrário também acontece. Pronto, isto é natural que numa tabela não se pode pôr tudo, mesmo nos calculadores online não é possível pôr tudo e, portanto, há sempre alguma limitação. E é por isso que há recomendações para estratificar adicionalmente estes pacientes usando algumas ferramentas, como o score de cálcio de que vamos falar hoje. Em guidelines diferentes tem uma indicação 2B ou 2A, mas basicamente o que interessa aqui salientar é que nós, quando estamos na dúvida, precisamos de uma estratificação adicional, podemos recorrer a ferramentas que nos vão ajudar a decidir e, sobretudo, a decidir de uma forma personalizada em relação ao risco do nosso paciente. E o Ricardo agora vai-nos falar um bocadinho na técnica de score de cálcio, como é que isto funciona, para percebermos até de que forma é que nós conseguimos estratificar melhor, de forma individualizada, este risco.
Nuno, só dar aqui uma notinha antes de chegar ao Ricardo, só para, no fundo, reforçar aqui duas mensagens que tu disseste. Primeiro, hoje em dia recomenda-se que as pessoas acima dos 40 anos façam uma avaliação regular deste score, deste risco cardiovascular global, de forma regular, pelo menos, eu diria, cada 5 anos, sobretudo pessoas com fatores de risco cardiovasculares, em que a gente quer, no fundo, catalogar, se é que podemos dizer assim, as pessoas em risco alto, como disseste, moderado ou intermédio e baixo. Para quê? Para que nós consigamos dirigir estas ditas estratégias de prevenção cardiovascular, falaremos à frente disso, nomeadamente a utilização de os fármacos para controle dos vários fatores de risco. Há alguns casos, falaremos disso de certeza, da aspirina, para reduzir a probabilidade de um evento cardiovascular precoce. E, portanto, isto é uma primeira mensagem fundamental, que é a importância de nós, nos nossos doentes, nos nossos familiares, fazermos esta avaliação mais formal ou catalogação do risco cardiovascular. E depois o score de cálcio vai ajudar, como disseste muito bem, a individualizar e estratificar ainda melhor este risco cardiovascular global. E mais, eu gostava de acrescentar uma coisa, também o outro lado, que é, muitas vezes nós estamos a medicar possivelmente demais, também nos dá aqueles que caem no risco baixo e que nós provavelmente podemos dizer, olha, este paciente não precisa de medicação. Nós temos os dois lados da medalha e o score ajuda-nos nisso também. Vamos então ver como aplicar o score de cálcio. Ricardo, força. Como complemento ainda a esta primeira parte, uma mensagem também chave, que é, como viram, este Score 2, que já não é novo, que vem de 2021, como perceberam, mas atualiza a primeira versão deste score, ou seja, que é a ferramenta de cálculo de risco cardiovascular, sendo que a grande diferença é que a primeira ferramenta estimava o risco de morte cardiovascular e, obviamente, toda a gente percebeu que no momento em que estamos interessados em prevenir eventos, não estamos só interessados em prevenir morte cardiovascular e, portanto, o Score 2 o que faz é estimar este risco de eventos fatais ou não fatais cardiovasculares a 10 anos. Portanto, esta é uma mensagem-chave. E depois também pegar naquelas 3 perguntas que o Nuno tinha e sublinhar que se é tão linear e simples responder à pergunta se um doente que teve um infarto, ou seja, que estava em prevenção secundária, deve ou não fazer estatina, deve ou não fazer aspirina, portanto a resposta é obviamente que sim. Num doente ou num indivíduo, ou numa pessoa aparentemente saudável em prevenção primária, a resposta, se deve ou não fazer aspirina, se deve ou não fazer estatina, é uma resposta muito difícil. Há, obviamente, os casos extremos, de claramente que não e claramente que sim, mas a grande maioria das pessoas está exatamente no meio. E é aqui que surge o score de cálcio. Ou seja, o score de cálcio surge para refinar, reestratificar esta quantidade gigante de pessoas que todos nós vemos todos os dias e que apresentam um risco cardiovascular intermédio-baixo, intermédio-alto. E nós não sabemos muito bem o que é que lhes devemos de fazer, ou seja, precisamos de ferramentas que nos ajudem, mais do que o Score 2, a perceber qual é o risco efetivo daquela pessoa. E o Score de cálcio o que faz? Ou seja, estamos a falar, quando falamos em pedir um Score de cálcio, ou seja, estamos a falar de um TAC torácico, ok? Portanto, acaba por ser um TAC torácico que tem como objetivo ver calcificação coronária. Portanto, esse é o grande objetivo e a técnica é muito simples. Portanto, é um TAC torácico, é uma técnica totalmente não invasiva. Falaremos mais para o final deste webinar de angiotac coronário com outro objetivo, ok? Aí sim, com contraste, com punção venosa, mas portanto, neste momento estamos a falar do score de cálcio, é uma técnica não invasiva, não tem contraste, obviamente, e tem baixa radiação. Estamos a falar de uma radiação aproximada e semelhante à de 2 mamografias. Por isso, em tempos, numa fase inicial desta técnica, também foi conhecida como a mamografia do coração, ok? E, portanto, é um exame muito rápido de fazer que acaba por nos dar muita informação. Como podem ver no slide, sempre que, portanto, são imagens de TAC torácico com o objetivo de ver calcificação coronária, tudo que é hiperdenso, ou seja, tudo que é branco, brilhante, é cálcio na distribuição coronária. E, portanto,
O processamento deste tipo de imagem é relativamente semi-automático. Nós conseguimos, de alguma forma, anatomicamente individualizar as artérias coronárias, a descendente anterior, a circunflexa coronária direita e também o tronco comum, obviamente. E depois conseguimos calcular, e mais uma vez digo, isto com um determinado método semi-automático, é-nos dado um valor, ou seja, o score de cálcio é um valor que podemos considerar que não tem propriamente uma unidade, ok? Obviamente que o mínimo será 0, que é não ter cálcio, é o melhor resultado possível deste exame, é ser 0. Depois, não há limite para o número, para o valor de score de cálcio. E como vem aqui nesta imagem, temos aqui um valor total que pode ser depois portanto, distribuído, portanto, acaba por ser, nós fazemos o cálculo para cada uma das artérias coronárias, tronco comum, descendente anterior, circunflexa coronária direita, e depois temos um número final do score de cálcio, que nos vai, então, ajudar a tomar decisões. Qual é a implicação deste valor? Ou seja, eu disse-vos há pouco que o melhor resultado é este. Ou seja, qual é o score de cálcio da pessoa a quem eu pedi o exame? É 0. Não tem cálcio coronário. Ótimo. Este é o melhor resultado possível. E depois temos esta grande dicotomia. Temos pessoas que não têm cálcio coronário e temos pessoas que têm cálcio coronário em vários níveis, que falaremos daqui a pouco. Qual é a implicação clínica? Sabemos que a presença de cálcio coronário significa que existe aterosclerose coronária. Portanto, ter cálcio coronário significa ter ateroma coronário, ter doença coronária, que estamos a falar de prevenção primária, de uma população de pessoas assintomáticas e, portanto, se há uma doença coronária subclínica, obviamente. E como vem aqui, quanto maior for o valor do score de cálcio, quanto maior for o cálcio que nós encontramos nas artérias coronárias, maior é o risco de eventos coronários. E por isso é que estes patamares de valor de score de cálcio nos vão ajudar a tomar decisões, por exemplo, farmacológicas. Ou seja, é totalmente diferente eu ter a mesma pessoa com o mesmo risco pelo score 2, com a mesma idade, sendo que tenho duas exatamente semelhantes até agora. Uma delas tem 0 de score de cálcio, portanto não tem cálcio coronário, e a outra tem 400. Portanto, estas duas pessoas têm um risco cardiovascular efetivo, personalizado, totalmente diferente uma da outra. E reparem, e esta imagem e este dado é muito importante, ok? O risco de eventos cardiovasculares de alguém saudável, assintomático, prevenção primária, que faz um score de cálcio e tem um valor de 350, o risco dessa pessoa ter um evento cardiovascular é exatamente igual ao risco que um indivíduo que já teve um infarto anteriormente tem de vir a ter um novo evento. E, portanto, eu comecei por dizer isto, ou seja, se é muito linear aquilo que nós fazemos a alguém que já teve um infarto, reparem que o risco do que pode vir a acontecer é igual ao de alguém que tem um score de cálcio de 350 e que não tem absolutamente nenhum sintoma. E, portanto, a visão do papel do score de cálcio é um bocadinho esta. É uma visão integradora de risco cardiovascular, inclui a componente genética, os fatores de risco tradicionais e, cada vez mais importante, uns novos fatores de risco, o próprio risco residual que existe e que nós ainda não conseguimos muito eficazmente abordar, e permite-nos, então, de alguma forma, reestratificar o risco cardiovascular dos doentes. Não é, Nuno? É isso mesmo. Eu tenho aqui, vamos continuar aqui a falar um bocadinho do caso desta senhora e ver que nós, quando temos esta questão de termos um risco intermédio de eventos cardiovasculares, nós podemos ficar com mais certezas se recorrermos a uma técnica como o score de cálcio, que nos vai ajudar a tentar orientar a paciente no sentido de maior risco ou de menor risco. E, portanto, tentar ajudar a decidir se vamos começar as tais estratégias de tratamento
ou uma estratégia mais de tranquilização e só correção de fatores de risco que deve ser feita. E é por isso que nas guidelines chama a atenção que para estes pacientes de risco intermédio, o score de cálcio é provavelmente a melhor ferramenta que nós temos disponível para melhorar a nossa capacidade de prever risco e, portanto, saber como tratar estes pacientes. Nós, em Portugal, publicamos aqui há alguns anos este resumo. Ele está adaptado agora ao Score 2, porque na altura em que foi publicado ainda usávamos o Score anterior, mas basicamente nesta publicação é isto que nós dizemos, nos pacientes que caem em risco cardiovascular moderado nesta primeira avaliação, pacientes assintomáticos, mais uma vez, acima de 40 anos, assintomáticos, caem nesta avaliação inicial como tendo risco moderado, são ótimos candidatos para uma estratificação adicional recorrendo ao score de cálcio, mesmo em pacientes de baixo risco, tal problema que vos falei de que os scores clínicos não chegam a todo lado, é impossível chegar, porque há muitos fatores de risco que não são contemplados no score. E quando isto acontece, sobretudo esta doença cardiovascular precoce em familiares de primeiro grau, é muito frequente. É bastante útil, mesmo nestes pacientes, com uma avaliação inicial por aquelas tabelas, como tendo baixo risco, nós estratificarmos adicionalmente o risco daquela pessoa de uma forma mais individualizada. Pronto, há aqui outras indicações, como a presença de artrite reumatoide, lúpus, VIH, quimioterapia, radioterapia, até a apneia obstrutiva do sono, um conjunto de fatores de risco que às vezes nós nos lembramos logo à primeira vista, mas que realmente aumentam o risco e podem, mesmo em pacientes com uma avaliação inicial de um risco mais baixo, justificar a referenciação para uma estratificação adicional com score de cálcio. E depois o que é que nos dá o score? Basicamente o score, como disse o professor Ricardo, dá-nos um número. E ao dar-nos um número, permite-nos classificar as pessoas de acordo com o seu risco absoluto, mas também de acordo com aquilo que é previsto para a idade. E, portanto, na nossa orientação, no nosso documento de consenso nacional, nós recomendamos, no final até de cada teste de score de cálcio, que seja dada alguma orientação de acordo com o número absoluto de score de cálcio que se obteve no exame, mas também terem atenção aquilo que é previsto para a idade. Se é uma pessoa que está acima do previsto para a idade, ou muito acima, se calhar vamos ter tendência a puxar mais pela medicação preventiva do que se calhar no mesmo número, o mesmo score de cálcio, mas que para aquela população até é um valor mais baixo, abaixo até do esperado. Pronto, e é esta orientação que de forma simples ajuda ao clínico. É evidente que isto são orientações gerais, não são nenhumas normas rígidas, mas dão-nos uma orientação, ajudam-nos muito. Eu uso muito esta tentativa de estratificar melhor para tentar tratar melhor de uma forma mais personalizada o risco dos nossos pacientes. Eu diria que este aqui é o slide-chave, não é? Ou seja, este aqui nós percebemos bem quando, como e para quem, e de que forma depois isto implica a nossa decisão terapêutica de como utilizar o score de cálcio. Ou seja, ajuda-nos a ver qual é que é o papel deste marcador, deste novo teste, que, no fundo, esta ideia que o Nuno disse muito bem, de individualização da terapêutica. E, portanto, nós hoje em dia caminhamos muito nesta ideia da medicina personalizada e este exame ajuda-nos, de facto, nesta individualização, quer dos alvos terapêuticos, quer da forma como vamos tratar. Já agora, só para acrescentar aqui, que na orientação, não está aqui na parte de baixo, mas uma pessoa que tem um score de cálcio 0, a probabilidade de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos é muito, muito baixa e, portanto, é o tal situação que o Nuno dizia, que é, ok, aqui podemos, entre aspas, não é relaxar
nas medidas de modificação do estilo de vida, mas pode ser questionável a utilização de terapêuticas farmacológicas neste tipo de doentes. Aquilo que queríamos fazer era, desafiar as pessoas lá em casa a mandarem as vossas questões, as vossas perguntas. Há de certeza muitas questões. Eu tenho aqui algumas que, enquanto vos estava a ouvir, vos vou querer colocar no final. Aquilo, e para tornar isto muito prático e muito interativo, vamos tentar a seguir trazer casos clínicos, ou seja, casos do vosso mundo real, digamos assim, em como o score de cálcio pode ter ajudado na individualização. E, portanto, à medida que formos ao longo destes casos clínicos, e a partir de agora, podem ir colocando as vossas questões lá em casa, para depois, no fim, termos aqui um pouco de tempo para a discussão e para esclarecer a nossa audiência sobre, então, como abordar os doentes com score de cálcio elevado, normal, e como utilizar este teste. Acho que a seguir o Ricardo começará então com os seus casos, penso eu. Vamos a isso. Vamos para o primeiro caso clínico. Portanto, temos uma senhora de 67 anos, não fumadora, hipertensa e dislipidémica, tem uma história muito interrogada de angina de peito, aquilo, mais uma vez, algo muito frequente, algo muito do dia-a-dia, daqueles, às vezes, aparentes antecedentes que ninguém percebe muito bem como é que aparecem, nem onde é que efetivamente começaram. E a senhora está uma história que foi ao serviço de urgência já há alguns anos e desde então está medicada com aspirina em dose de prevenção primária. Portanto, a senhora estava medicada com telmisartan 80, com uma simvastatina 10 mg, com aspirina em prevenção primária e omeprazol 20. Temos depois um perfil lipídico. Eu destaco aqui a importância do cálculo do colesterol não HDL, tão simples quanto pegar no colesterol total e subtrair o HDL, ok? Portanto, ficamos com o colesterol não HDL. Isto porquê? Porque é este colesterol não HDL que entrará na tabela do SCORE 2 para calcularmos então o risco a 10 anos de eventos cardiovasculares desta senhora. Tem uma pressão arterial 130/80, aqui o valor da sistólica também é importante, porque também vai entrar. E, portanto, pegando em todos estes, se repararem, eu destaquei a negrito e já falei também do colesterol não HDL, os fatores que vão pesar aqui no SCORE 2 desta senhora, e, portanto, chegamos então a um risco que acaba por ser considerado intermédio alto, ok, mas é que acaba por ser um risco intermédio. É um risco onde temos dúvidas no que fazer a seguir. Esta senhora, como perceberam, já está medicada com aspirina e com estatina, tem um colesterol LDL 96. Se me perguntarem assim, só assim, se eu sei qual é que alvo LDL é que esta senhora, de LDL é que esta senhora deverá ter, eu tenho dificuldade em responder essa pergunta, porque ninguém sabe muito bem. E, portanto, se nós tivermos aqui alguma ferramenta que nos ajude a decidir e que nos guie, obviamente que se calhar vamos ter mais facilidade em gerir este caso clínico. A senhora fez um score de cálcio e não tem cálcio coronário, portanto o score é de 0. O que é que isto significa? Significa que este valor, considerando a idade da senhora, está inferior ao percentil 25, mas acaba por significar em si que não tem cálcio coronário, portanto o risco, como o Ricardo disse, o risco de eventos cardiovasculares a médio e longo prazo é muito baixo. Ou seja, o que é que acaba por implicar a realização deste exame? Aquela história de angina no serviço de urgência que motivou a prescrição de aspirina, que se eventualmente não fizéssemos o score de cálcio, a senhora provavelmente continuaria a fazer a vida toda, assumindo que, obviamente, seria para prevenção primária de doença cardiovascular. Com este valor, nós podemos estar confiantes em interromper a aspirina em prevenção primária. E, eventualmente, obviamente aqui a decisão já é um pouco mais complexa em termos da estatina, porque os 96 vêm, obviamente, de estar sob a estatina, mas até eventualmente repensar a possibilidade de perceber qual é o valor da LDL basal desta senhora sem estatina, ok? E já, obviamente, não vamos entrar aqui na discussão do inibidor da bomba de prótons, porque provavelmente estaria decorrente da prescrição de aspirina. Temos um segundo caso clínico. Aqui agora um senhor, 45 anos, também não fumador. Este senhor com uma história familiar de doença coronária precoce na mãe. Numa das últimas análises foi detectada dislipidemia e foi aconselhado a hábitos de vida saudável, e eu diria que esta é uma recomendação óbvia, independentemente dos resultados. Depois de algum período voltou a fazer umas análises e então temos, como podem ver ali, o que chama assim
atenção, é um LDL de 150, que será sempre alto, independentemente, eu diria, quase do risco cardiovascular da pessoa. Temos um colesterol não HDL que podemos calcular e dá de 182, temos uma pressão arterial, eu diria, razoavelmente controlada. E então, mais uma vez, usamos a tabela e agora aqui chegamos a um risco cardiovascular um risco de eventos cardiovasculares a 10 anos de 4%. Reparem, é menos, usando o score 2, é menos de metade do risco do caso clínico anterior. Qual é aqui agora a questão? Este senhor faz um score de cálcio coronário e o valor a que chegamos, total, é de 54. Portanto, isto já é totalmente diferente. O que é que isto faz? Isto significa que para a idade e para um homem, este valor corresponde ao percentil 90. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 90% dos homens daquela idade têm um valor abaixo de 54 e que 10% apenas têm um valor superior. E isto tem implicações, como já vimos na tabela apresentada pelo Nuno, o que lhe confere, isto há formas, diria relativamente abstratas, mas há formas de fazer este cálculo da idade coronária efetiva que é maior de cá dele, e portanto aqui, mais uma vez, não há grande dúvida que aquilo que já era de base um LDL alto, mas que eventualmente poderíamos ser um bocadinho mais permissivos com o valor que queríamos obter, com este valor de score de cálcio, não há aqui grande dúvida que queremos estatina e uma estatina obviamente de alta intensidade. Portanto, queremos uma redução de pelo menos 50% do LDL e eu diria um alvo desejavelmente inferior a 70 mg por decilitro de colesterol LDL. Passamos para o próximo caso clínico. Que já sou eu. Ora bem, então é assim, este caso é um caso da vida real. É um jovem, pelo menos para mim é jovem, bancário, até atleta, ainda joga atualmente bastante pádel, e que tinha história familiar de doença coronária precoce, fumador ativo e tinha baixa motivação para deixar de fumar, mesmo difícil convencer a deixar de fumar. Tinha dislipidemia já descrita nas últimas análises, tinha sido aconselhado, claro, dieta, modificação do estilo de vida, não estávamos a ter muito sucesso, fez novas análises, que estão aqui estas que aqui vemos, em termos de tensão arterial, muito bem controlado, portanto, o problema aqui é uma dislipidemia não controlada, um tabagismo não controlado e, sobretudo, a pouca vontade de modificar. Quando nós, e é aqui, sobretudo este caso é importante porque eu uso muito as tabelas para tentar mostrar o risco em que a pessoa está, mas neste caso, quando nós usamos a tabela, cai um risco intermédio, que já é mais do que o esperado para a idade, diria assim, mas que ainda não é muito alto. É difícil convencer uma pessoa de que realmente o seu risco é mais alto do que o que seria esperado para a idade, com base apenas nessas tabelas. E neste paciente convencemos-lo a fazer um score de cálcio, tinha indicação para isso, apesar de ser de apenas 40 anos, nem que seja só pelo facto de ter a história familiar de doença coronária precoce, tinha um pai com infarto agudo de miocárdio antes dos 55 anos, e o resultado foi este, um score de cálcio de 100, que o coloca logo num percentil de risco que é muito superior ao previsto para a idade. Portanto, em cada 100 pessoas, quase todas estão abaixo deste valor. 100 pessoas da idade, 100 homens de 40 anos. E cá está, como o Ricardo já tinha referido, uma idade coronária de 60 a 64 anos. Isto tem muito impacto a transmitir esta mensagem ao nosso paciente e teve muito impacto neste paciente. Como veem, para estes valores acima de 100 ou um percentil acima de 75, neste caso até tinha os dois, seria de considerar o início de estatina. Nós já antes tínhamos falado nisso, mas com pouca vontade.
depois de vermos este valor, a adesão terapêutica sobe substancialmente. Portanto, nós aqui passamos a saber qual é o nosso nível-alvo, e é fácil explicar isto ao paciente. Queremos manter um colesterol LDL abaixo de 70 miligramas por decilitro, e eventualmente ponderar a estatina. Apesar de tudo, neste paciente não iniciamos aspirina e orientamos para a consulta de desabituação tabágica, e de facto este paciente deixou de fumar e cumpre a medicação agora. E portanto também aqui o mostrar as artérias e mostrar o número ao paciente tem um impacto muito positivo na adesão terapêutica, e eu muitas vezes uso estes testes para conseguir trazer um paciente para o nosso lado, por assim dizer. Muitas vezes para lhes dar razão, sim senhora, até afinal tem um risco baixo, sim senhor, estamos convencidos, temos que controlar na mesma fatores de risco, mas não temos de ser tão intensivos, mas a maioria das vezes o que surge é isto, é uma demonstração de que realmente o tratamento é necessário. Finalmente, nós vamos acabar com um caso clínico, acabar em termos de casos clínicos, depois ficamos na discussão, que é um caso clínico que é diferente dos outros, porque achamos importante trazer aqui duas perspectivas diferentes. Falamos até agora de casos de pacientes, de pessoas, melhor dizendo, assintomáticas, e agora vemos um paciente com fatores de risco vascular, dislipidemia, ex-fumador, história familiar de doença coronária, que vem à consulta um bocadinho agitado, porque anda em processo de divórcio, e refere uma dor torácica desde há cerca de 6 meses, um mal-estar pré-cordial constritivo, que associa mais episódios de stress emocional e não tem uma relação fixa com o esforço. Nós aqui já não estamos debaixo destas guidelines que temos andado a falar até agora, não estamos a falar em prevenção primária, nós estamos agora a falar de pacientes com sintomas, portanto, suspeita de presença de doença coronária que justifique sintomas. E neste caso, também as guidelines da Sociedade Europeia orientam-nos de forma a tentar escolher os testes certos para o paciente, neste caso sintomático. Aqui o objetivo já não é estratificar o risco para depois decidir a terapêuticas preventivas, mas sim tentar excluir doença coronária ou mesmo diagnosticar doença coronária. E o que é aconselhado fazer? É aconselhado escolher dentro dos testes que temos, por exemplo, a angiografia coronária, o eco de esforço, mesmo a prova de esforço, a cintigrafia de perfusão miocárdica, a ressonância magnética cardíaca com estudos de isquemia, ou mesmo um cateterismo invasivo. Dentro deste leque de ofertas que nós temos para diagnosticar ou excluir doença coronária, tentar escolher as que se ajustam mais à probabilidade pré-teste. Isto é diferente de risco cardiovascular. Probabilidade pré-teste é a probabilidade de ter doença antes de fazermos o exame, de ter realmente doença coronária que seja responsável pelos sintomas. E como é que nós vemos se é mais típico, se é menos típico, e portanto se há mais probabilidade ou menos probabilidade de haver doença coronária? É recorrendo às características das queixas. Neste caso, o paciente queixava-se realmente de um desconforto opressivo, constritivo, retroesternal, mas não tinha uma relação fixa com o exercício físico e, portanto, não era também aliviada pelo repouso. Portanto, eu diria que cumpre apenas um destes 3 critérios, se virem aqui 1, 2 e 3, destes 3 critérios que tornam a dor mais ou menos típica, ou os sintomas mais ou menos típicos, vemos que só cumpre um, e portanto diria que era uma dor torácica não anginosa. Mas mesmo que nós achemos que era uma angina atípica, que cumpria 2 critérios, por exemplo, se fosse desencadeada mesmo pelo exercício físico, nós vamos ver que a probabilidade de haver doença coronária efetiva responsável por esses sintomas acaba por ser bastante baixa. Se virmos que há apenas um sintoma destes 3, um critério destes 3 de que falamos, a probabilidade é de apenas 11% nesta idade. Se virmos que até há 2 sintomas, mesmo assim, a probabilidade é de apenas 17%.
E, portanto, neste contexto de probabilidades relativamente baixas, que é a esmagadora maioria dos pacientes que nos surge com queixas e suspeita de doença coronária, é bom ter um teste que exclua a doença coronária de uma forma eficaz. E esse teste, que foi usado neste caso, é o angiotaque coronário. Aqui é um teste diferente, é um teste com contraste. Normalmente, quando fazemos um angiotaque coronário, antes fazemos também um score de cálcio, ficamos sempre com essa informação, mas aqui nós queremos ver se há doença coronária. E uma forma muito fácil é visualizando diretamente as artérias coronárias de forma não invasiva. Quando não há qualquer dúvida que haja doença obstrutiva na angiotaque coronária, o valor preditivo negativo deste teste é imbatível, diria eu. Muito bem, e agora para terminarmos, é fundamental fazer esta distinção que estão a ver no ecrã entre as duas partes deste webinar. A primeira parte, e eu diria a maior, que dá o título ao webinar, para pessoas aparentemente saudáveis, sem sintomas, onde se falou de score de cálcio, e portanto, pessoas aparentemente saudáveis, estamos num contexto de prevenção primária, e aí é este conjunto de pessoas onde o score de cálcio é útil. Temos a falar então de um TAC torácico, sem contraste, e a forma como devemos olhar para o score de cálcio é como um modificador de risco cardiovascular. Portanto, temos uma primeira estimativa de risco cardiovascular pelo score 2, e depois, de alguma forma, temos dúvidas, devemos ou não iniciar estatina, que alvo de LDL é que devemos atingir, devemos ou não iniciar aspirina, e se quisermos ajuda, se quisermos de alguma forma ter mais algum suporte objetivo para basearmos a nossa decisão, o score de cálcio aqui tem um papel muito importante e é muito útil para basear este tipo de decisão. Por outro lado, e agora esta última parte, o angiotaque coronário é também um TAC já para pessoas que provavelmente se queixam de dor torácica e por isso têm suspeita de doença coronária. Portanto, já não estamos a falar de pessoas assintomáticas, e aqui sim temos também mesmo um TAC torácico, mas em que é necessário fazer uma punção venosa para ser administrado um contraste, com o objetivo de ver as artérias coronárias, e este exame é muito útil, provavelmente é o melhor exame para excluir a presença da doença coronária e de alguma forma também verificar a sua gravidade e tomar decisões com base nesta gravidade, nomeadamente porque nos sinaliza aquilo que são os grandes exemplos das formas mais graves de doença coronária, porque tem implicações diretas em termos de tratamento. Todos os outros cenários que não esta doença do tronco comum e a doença coronária de alto risco, muito extensa, são cenários um pouco cinzentos e que efetivamente são mais difíceis e são mais complexos em termos de decisão clínica. Portanto, esta separação é fundamental, mas eu diria que claramente vamos dar aqui a primazia ao score de cálcio e esta população aparentemente saudável, mas que beneficia desta técnica. Muito bem. Acho que tivemos aqui uma excelente revisão. Estes casos clínicos também acho que ajudaram bastante as pessoas a, no fundo, situar a utilização deste score de cálcio no quando, como e para quem. E a boa notícia é que estamos a receber muitas perguntas e até, eu diria, vários casos clínicos. E até o engraçado é que é casos clínicos das próprias pessoas que nos estão a ajudar a pedir respostas para si ou para os seus familiares de como utilizar o score de cálcio. Então, vamos tentar aqui responder a algumas destas perguntas e incentivo as pessoas ainda a submeterem mais algumas para, no fundo, também respondermos a estas questões que nos vão chegar. Então, se calhar, a primeira pergunta vou deixar aqui para o Ricardo. Ricardo, temos aqui um colega que nos pergunta: boa noite, caso seja uma pessoa abaixo dos 40 anos e com alguns fatores de risco, se é indicado um score de cálcio. Portanto, a pergunta é um bocadinho abrangente, que é: em que situações pode-se justificar um score de cálcio nas pessoas muito jovens, nomeadamente abaixo de 40 anos?
A pergunta é muito interessante, porque, ou seja, associamos sempre que alguém que estará abaixo dos 40 anos, daí este cut-off relativamente arbitrário que vimos nas guidelines, tem de base um baixo risco cardiovascular. Ou seja, eu diria que no momento em que nós estamos a pensar de outra forma, para alguém que está nesta faixa etária, abaixo dos 40 anos, é porque algo que detectamos nos sinaliza que naquela pessoa em concreto pode ser diferente. Ou porque tem uma história familiar muito pesada de doença coronária, ou porque tem um valor de LDL bastante alto, ou porque é de alguma forma aqui uma suspeita de uma dislipidemia familiar, alguma coisa assim de diferente. E portanto sim, ou seja, se mesmo numa pessoa abaixo de 40 anos assintomática, mas que de alguma forma nos levanta a suspeita e faz pensar, ok, mas eu se calhar gostava de ter mais alguma informação sobre o risco cardiovascular efetivo desta pessoa que está aqui à minha frente, claro que sim, o score de cálcio pode ajudar, sobretudo porque, apesar de abaixo de 40 anos, a perspectiva é, ok, tem necessariamente um baixo risco cardiovascular, essa pessoa também vai ter mais tempo de risco cardiovascular e, portanto, cada vez mais caminhamos para esta perspectiva de benefício ao longo da vida, que tem muito a ver com a exposição que terá durante muitos anos, do que alguém, por exemplo, se tiver 80, claro, aos fatores de risco cardiovascular, mesmo aqueles que são habitualmente às vezes até menos conhecidos. Portanto, sim, faz sentido, se for apropriado e se por algum motivo isso nos, de alguma forma, suscitar alguma questão. Deixa só dizer aqui duas coisas. Lembrem-se que o processo de aterosclerose começa geralmente aos 20, 30 anos, mais precoce quanto mais fatores de risco nós tivermos e quanto maior for a nossa história familiar, e alguns trabalhos a dizer que, sobretudo nos doentes, lá está, com dislipidemia familiar, com componente genético, pode ser útil a utilização do score de cálcio. Nesse sentido, e porque acho que isto vai na mesma linha, eu agora vou deixar este caso que vem de casa para o Nuno, já agora para termos aqui uma outra visão. Acho que é um caso muito interessante que vai na linha do que o Ricardo disse. Temos aqui alguém que coloca esta questão. O meu marido foi operado ao coração e, portanto, tinha aterosclerose, doença coronária, fez uma prova de esforço, tinha o cateterismo, e a questão aqui é, tenho 2 filhos, um de 27 e outro de 22 anos, que fazem medicação para o colesterol, portanto, aqui indicia provavelmente uma dislipidemia familiar, que a colega até diz que a médica diz que isto provavelmente é genético, deve fazer algum tipo de teste, justifica-se eventualmente um score de cálcio? Esta pergunta não é fácil de responder, mas agora, Nuno, se quiseres dar aqui uma visão, acho que também pode ser. Esta é mesmo difícil de responder, porque provavelmente havendo aqui dislipidemia familiar, nós mesmo que tenhamos um score, que decidamos fazer um score e nos vai dar um score 0, com essa história familiar e havendo dislipidemia familiar, porque com esta idade estarem os 2 medicados, provavelmente nós não vamos mudar a nossa estratégia, nós vamos querer sempre um LDL muito baixinho e como tal, a única vantagem aqui do score de cálcio poderá ser estratificar ainda num risco maior e, sobretudo, naquelas dificuldades de adesão, as pessoas perceberem, ok, isto é mesmo para mim e eu vou cumprir aquilo que o meu médico me está a aconselhar. Mas, neste caso, até aconselharia a andar, se ainda não anda, numa consulta de dislipidemia familiar, porque esta história assim pesada, com esta idade já a precisar de medicação, é com certeza isso que se passa. Pronto, é difícil dizer se está apropriado ou não um score, porque aqui provavelmente será daquelas situações em que nós muito provavelmente não iremos reduzir medicação. Eu sublinho aquilo que disseste, Nuno. Acima de tudo, o que nos pode ajudar é de alguma forma, colocar a baliza do alvo da LDL, que à partida será alto de base, mas até em termos de terapêuticas um bocadinho mais agressivas de baixar colesterol, e agora já não estou a pensar só, obviamente, nas estatinas, pode de alguma forma fazer-nos perceber se efetivamente temos que ir por ali abaixo, e por ali abaixo é até eventualmente abaixo de 55 ou mais, o que não é nada fácil nesta população, como sabemos. Eu devo dizer que normalmente nestas idades, mesmo em dislipidemia familiar,
o score de cálcio ainda está baixo nesta altura. E por isso é que não tenho aquela facilidade de dizer, sim senhor, vamos fazer porque isto vai nos dar níveis de LDL. Habitualmente dão ainda baixo, porque ainda não houve este processo todo de desenvolvimento da aterosclerose e posterior calcificação. Mas pronto, são casos difíceis, mas sobretudo estes casos precisam ser seguidos em consulta dedicada. E deixamos sublinhar isto, não é? Que é esta questão, ok, ajuda não só a decidir a necessidade ou não da medicação, mas o valor-alvo que nós queremos atingir, porque hoje em dia as pessoas olham às vezes para os valores de referência que vêm nas análises, e esses valores de referência não são aplicáveis a doentes que já tenham ou risco muito alto ou que tenham score de cálcios elevados. Nós hoje em dia cada vez mais preconizamos guiar a terapêutica de acordo com o LDL, e se o risco for muito elevado, o LDL-alvo é menos 55, se o risco for só elevado, abaixo de 70. Portanto, também acho que isto é importante. E aqui outra pergunta, porque eu acho que tão importante como saber quando pedir um teste, é saber quando não é necessário pedir o teste. E acho que tem aqui um caso que eu se calhar ia pedir ao Nuno para ele nos responder, que é um colega alguém que nos pergunta: boa noite, tenho uma dúvida, que no fundo vem colocar a questão que é, se um risco cardiovascular à partida, ou seja, ainda antes de pedir um score de cálcio, for logo elevado, se ainda assim justifica pedir um score de cálcio. Nuno, queres falar disso? Tu falaste disso um bocadinho. Só se nós temos a certeza que o risco é mesmo elevado e estamos em risco mesmo muito alto, que corresponde a ter já doença estabelecida, já doença vascular periférica, por exemplo, doença coronária, doença cerebral, já conhecido, aí a vantagem não será nenhuma, porque nós sabemos aí claramente quais são os nossos níveis alvo de LDL, não temos dúvidas daquilo que temos a atingir. Quando temos um nível alto, mas mesmo assim nós não sabemos bem o quão alto ele é e quais são os nossos objetivos em termos de LDL, eu às vezes uso para me servir para isso, para perceber até onde devo ser mais exigente ou mais tolerante com o meu paciente. E também para partilhar esta decisão, não é? Porque muitas vezes estes exames ajudam a que nós conseguimos partilhar a decisão com o paciente, depois temos um número, é mais fácil. Mas basicamente é isto. O que é que ajuda? Acho que o Ricardo mostrou ali um gráfico muito interessante e que eu gostava de reforçar, que é, nós quando temos um valor de score de cálcio que está acima dos 300 ou 400, ali por volta dos 350, a partir daí nós sabemos que o risco é igual a uma pessoa que já tem doença cardiovascular estabelecida. Portanto, aí nós sabemos mais ou menos como tratar. Apesar disto não ter sido estudado assim de forma direta, nós sabemos que o risco isquémico é semelhante a uma pessoa que já teve um infarto. E como tal, quando temos esses valores, a partir daí é muito fácil. É tratar como um paciente que já teve um evento cardiovascular. E é por isso que aí ajuda nós temos esse score. Nuno, até acho que isso é muito interessante, porque isto engata aqui numa pergunta também que vem lá de casa. Eu acho que até é um caso muito bom para mostrar isto, que é, alguém coloca aqui esta questão, que é, boa noite, um doente de 50 anos, portanto é jovem, tem uma história familiar de doença coronária, um colesterol total borderline com LDL normal, é normotensa e assintomática, mas tem um score de cálcio acima de 900. É alérgica à aspirina e foi prescrita estatina. Comentário a este caso. Eu acho que este caso é muito interessante. E pega nisto mesmo que estamos a falar. É mesmo isto. É que o risco, apesar de estar em prevenção primária, o conceito de prevenção primária, de ainda não ter tido nenhum evento, é como se já o tivesse. Até custa a falar em prevenção primária nestes casos, porque nós sabemos que o risco de eventos é semelhante a uma pessoa que já teve um infarto ou um AVC. E como tal, é para tratar e eventualmente, aqui é discutível a antiagregação, não há dados suficientes para isto, mas nós tentamos ainda assim nestes pacientes com um score destes, à volta de 1000, fazer também antiagregação, neste caso poderia ser o clopidogrel, mas isso é discutível. Agora a estatina ou outros fármacos para baixar o colesterol LDL,
é imprescindível com o objetivo de ficar com um LDL abaixo de 55 mg por decilitro. E é isto que este teste ajuda muito. Portanto, neste caso em particular, deu muita informação personalizada. E isto é muito importante que acabaste de dizer, e vem também no seguimento do que o Ricardo disse, que é essa pessoa, fazendo um estudo analítico no laboratório, vem com um LDL que tem à frente um valor de referência, que provavelmente andará ali nos 130, etc., que nada tem que ver com o valor-alvo da LDL que ela deve ter depois de fazer o score de cálcio. Portanto, esse valor-alvo vai de 130 para 55. E, portanto, é muito importante fazer, porque depois alguém que tem um LDL de 100, 110, até acha que tem um valor de LDL normal, mas nesse cenário, por exemplo, com um score de cálcio de 900 ou mais, e já nem é preciso ir para os 900, mas 900 ou mais, o valor-alvo de LDL, que obviamente, por regra necessária terapêutica, passa a ser inferior a 55. Isto é muito importante. Já agora só dar uma nota. Eu, neste caso, apesar disto às vezes ser discutível a antiagregação plaquetária nos doentes que nunca tiveram um evento, há vários estudos a sugerir que, de facto, com valores de score de cálcio muito altos, acima dos tais 400, que parece haver benefício de utilização da antiagregação plaquetária. Se ela era alérgica à aspirina, como o Nuno disse, uma opção poderia ser utilizar o clopidogrel. Neste sentido, isto até é engraçado como as perguntas estão a chegar mais ou menos de acordo com este fluxo da nossa conversa. Temos aqui uma das últimas perguntas que nos chegou, uma das mais recentes, é uma pergunta que eu também acho que é muito interessante, que é, se calhar deixava para o Ricardo, existe alguma recomendação para realizar um angiotaque coronário se um doente tiver um score de cálcio muito elevado, estando assintomático? Isto é uma pergunta que é curiosa. É uma boa pergunta, não só neste webinar, como na própria investigação científica. Ou seja, já houve investigação dedicada a esse cenário, que vem um bocadinho neste seguimento que estávamos a falar. Ou seja, alguém que tem 900, 1000, 2000, 3000, se deve ou não beneficiar de uma investigação mais aprofundada de doença coronária. Qual é que é a grande questão? Ou seja, nós não temos evidência científica que nos diga que sim, deve ser feita essa investigação. Aqui a chave para decidirmos, eu diria de forma sensata, é a clínica do doente. Portanto, se essa pessoa estiver totalmente assintomática, o que nem sempre é fácil também de perceber, mas se a pessoa estiver totalmente assintomática, mesmo em esforço, eu diria que não deve ser feito angiotaque coronário, é desnecessário e aqui a chave é terapêutica para reduzir o colesterol LDL e, eu concordo com o Ricardo, obviamente, iniciar aqui a antiagregação. Já se tivermos uma pessoa sintomática, nomeadamente com queixas sugestivas de angina, ou que de alguma forma, depois de perguntar, depois de tentarmos perceber efetivamente o dia-a-dia dessa pessoa, se ficarmos com dúvidas que possa haver sintomas, aí sim, já mudámos, lembrem-se do último slide, já mudámos um bocadinho de quadro e já estamos noutro cenário. E temos um cenário que de base já sabemos que essa pessoa tem doença coronária instalada. Agora passamos para outro cenário, que é qual é a gravidade da doença coronária, que é todo outro campo de discussão, mas que depois nos pode ou não orientar que tipo de estratégias de intervenção ou não serão adequadas a essa pessoa. Portanto, aqui a chave para essa resposta, no estado atual da evidência, é a clínica do doente. Eu gostava de acrescentar aqui uma coisa, porque acho importante esta mensagem. Nós, quando pedimos um score de cálcio, é porque o paciente está assintomático. Se o resultado vem alto, ele não passa a estar sintomático por causa do resultado vir alto. E isto é curioso, porque às vezes parece que os médicos já não falaram com o paciente antes, porque vem alto, vou pedir um angiotaque ou outro teste. Não faz muito sentido. Se nós estamos a estratificar para decidir que terapêuticas temos que fazer, é com base numa pessoa assintomática. É claro que vamos confirmar que está mesmo assintomático, mas estando, não é para fazer mais testes, é para decidir terapêutica. Essa terapêutica é que vai mudar o prognóstico. Uma dica adicional, provavelmente em pacientes com scores mais altos, e se houver sintomas, provavelmente nós teremos que estudar, mas até nem o teste ideal não será um teste anatómico como
a angiotaque coronária, mas um teste funcional será um teste de pesquisa de isquemia para avaliar se realmente essas lesões anatómicas dão alterações da perfusão. Isto é só um adicional, mas é só para tentar cortar, porque vejo muito, infelizmente, na minha prática, uma referenciação direta depois de um score de cálcio para a angiografia. Em geral, estamos a fazer mal. Estamos a fazer pior ao nosso paciente do que ficar com o exame original e com a resposta que eles dão em termos de prevenção cardiovascular. Já agora, só para acrescentar uma coisa que ainda não foi dita. Quando uma pessoa tem um score de cálcio muito elevado, o angiotaque não consegue avaliar bem a gravidade das estenoses. E muitas das vezes, já vos ter acontecido, de pedirem um angiotaque coronário e não se chega à fase de injeção do contraste, porque quando há muita calcificação, impede uma correta visualização do lumen. Nós temos mais 5 minutos, mas eu ainda queria aqui ir a 3 perguntas que são importantes lá de casa para esclarecer as pessoas. E, portanto, ia-vos pedir que ser assim um bocadinho mais objetivos e mais rápidos na resposta. Vou se calhar aqui primeiro para o Ricardo, que é uma pergunta que eu acho que é interessante, que é se é possível reduzir uma pessoa que tem, no caso, 173 de score de cálcio, com estenoses ligeiras e assintomático, se é possível reduzir a aterosclerose. E diz, excelente webinar. Obrigado ao colega. É importante aí nessa pergunta só decompô-la numa coisa, que é, ou seja, temos o valor de score de cálcio, mas se já temos estenoses ligeiras, é porque houve um angiotaque coronário. Portanto, é outro cenário que estamos a falar, é de outro cenário, ou seja, estamos a falar de alguma forma da suspeita de doença, porque o score de cálcio não nos dá gravidade de estenoses, nem nos mostra as estenoses. Agora, se estamos a falar de suspeita de doença coronária, foi pedido um angiotaque e temos esse cenário, eu diria que nós ficamos contentes em... o nosso grande objetivo clínico deverá ser controlar os fatores de risco dessa pessoa. Se as placas de ateroma coronário regridem ou não nos devemos preocupar muito com isso. Há evidência que diz que sim, sobretudo se houver uma redução muito agressiva de valores, do valor nomeadamente do LDL. Obviamente que estamos a falar aqui de estudos muito complexos de imagem dentro das artérias coronárias e, portanto, claro que ninguém vai andar a fazer isso por regra e, portanto, isso não nos deve preocupar, se as placas regridem ou não. E também eu diria que se a pessoa estiver bem, clinicamente bem, também não nos deve estar a preocupar se as placas progridem, ok? Acima de tudo, o que nos deve preocupar é controlar o risco cardiovascular global dessa pessoa, que tem que ver, passa por controlar os fatores de risco. Só para dizer aqui uma coisa rápida, aquilo que o Ricardo disse, há vários estudos a mostrar que quando se reduz o valor da LDL para baixo de 70 a 80, portanto a valores abaixo disso, que tem sido demonstrado que é possível regredir o tamanho da placa da aterosclerose. Não é desaparecer a aterosclerose, mas estabilizar e eventualmente regredir a placa. Mas já agora digo, mais importante que olhar à placa é reduzir a probabilidade de eventos, e a reduzir a probabilidade de eventos é, como disse o Ricardo ainda agora, é controlando bem os fatores de risco cardiovasculares. Nuno, uma pergunta para ti que eu acho que também vale a pena, que é: qual deve ser a periodicidade na realização de um segundo exame de score de cálcio, a partir de que valor e idade ou fatores de risco? Já agora, se quiseres abordar. E isso é muito interessante, até porque vem no seguimento disto, porque eu estava-me a dar vontade de acrescentar aqui um dado, e vou explicar porquê. Porque, habitualmente, quando nós temos um score que não é 0, nós nunca mais precisamos de fazer um score de cálcio na vida, não tem grande utilidade. A partir do momento que nós estratificamos inicialmente o risco, a partir daí vamos tomar atitudes em relação a essa avaliação inicial, que pode incluir até o início de uma estatina ou de baixar bastante o colesterol, que ao cicatrizar as placas, ao estabilizar as placas, reduzir o conteúdo lipídico, até vai aumentar o cálcio das placas. E isso confunde um bocado as pessoas quando repetem scores e até estão mais bem controlados em termos de colesterol e vem um score de cálcio a subir e muito. Isto acaba de ser contraproducente, não é útil de todo repetir scores de cálcio.
nesse contexto. O único contexto em que faz algum sentido repetir é quando o score é 0, porque um risco muito baixo aos 50 anos, aos 60 pode já não ser assim tão baixo. E há uma discussão sobre o timing ideal, dependendo dos fatores de risco, mas não menos de 5 anos, não mais apertado do que 5 anos na repetição de um score, quando ele foi 0 inicialmente. Só dar aqui mais duas achegas rápidas. Há aqui casos que são muito fáceis de responder. Temos aqui um colega de 64 anos com um score de cálcio 1722 e obviamente acima do percentil 90. Aqui não há dúvidas que é um doente de muito alto risco cardiovascular, portanto deve fazer todas as medidas possíveis para redução do risco cardiovascular. Vou fazer aqui uma pergunta difícil, porque não há respostas, mas é bom também haver assim umas perguntas difíceis. Antes de ir à difícil, vou só aqui responder aqui, eu respondo aqui a uma, que é dos níveis de vitamina D como fator de risco. Não há evidência nenhuma de que a vitamina D ou a suplementação de vitamina D interfira nos valores de cor de cálcio, na aterosclerose coronária ou no risco de eventos cardiovasculares. Aliás, o que há é que a suplementação de vitamina D não reduz o risco de eventos cardiovasculares. Mas a pergunta difícil, e deixo para um de vocês, porque esta aqui não é linear, é, no fundo, dar aqui uma integração. Ultimamente tem vindo a ser utilizado mais frequentemente o doseamento de um parâmetro lipídico novo, que é o doseamento da lipoproteína pequeno a, LPA. Não é como está escrito aqui nas perguntas, é LPA pequeno, ok? E tem vindo a ser mostrado que esta LPA é digamos assim, um parâmetro que tem vindo a ser identificado como um fator de risco, um marcador de risco adicional. E a pergunta que vem aqui, eu acho que é interessante, acho que ainda não há dados, mas queria ouvir a vossa opinião, que é uma pessoa assintomática de 52 anos, com uma história familiar de doença coronária, faz um valor de LPA de 70. 70 não é um valor claramente aumentado, é alto, mas a maior parte dos estudos têm associado acima de 100. Se tem uma indicação para fazer um score de cálcio? É essa a pergunta. Eu vou começar já a responder. É assim, teria uma indicação para fazer score de cálcio mesmo sem saber ainda a LPA. Mas sabendo e tendo esse risco um bocadinho aumentado, eu poderia dizer que eu pessoalmente faria com certeza. Eu também posso dar aqui a minha opinião rápida, que é, eu acho que este será o caminho da prevenção cardiovascular, que é esta personalização, ou seja, em termos populacionais é muito difícil de falar sobre esta pergunta naquela pessoa que está ali à nossa frente. Se nós quisermos decidir, e tivermos que decidir, obviamente, no seu melhor interesse, claramente que o score de cálcio acrescenta ali, ajuda e acrescenta valor ali àquela decisão que nós temos que tomar. Portanto, lá está, estamos a falar de um valor de lipoproteína pequeno a relativamente intermédio alto, não é enorme, mas é intermédio alto, e eu diria que sim, que claro, que ajuda a, mais uma vez, temos um LDL de 105, será que essa pessoa ficaria melhor, estaríamos a ajudá-la se tivesse um LDL inferior a 55? Se nós tivermos um score de cálcio que nos dá um valor de 100, 150, 300 ou 500, seguramente que sim. Se tiver 0, se calhar ficamos muito mais tranquilos com um LDL de 105. E, portanto, se é assim, naquele caso que está ali à nossa frente, obviamente que o score de cálcio ajuda-nos e vai ter papel a gerir aquele caso. E com isto respondemos também aqui a uma pergunta de uma colega que nos perguntava qual seria a importância do doseamento das lipoproteínas A e B. Mais uma vez digo, é importante aqui, e que tem vindo a ser estabelecida, é a lipoproteína pequeno a, essa como marcador de risco. Outra coisa, isto não é esta pergunta, pode-se dosear o valor da ApoB em substituição de utilizar o LDL, é uma coisa diferente. Já agora, só para dizer muito rápido, o que a gente sabe é que se fizermos um doseamento da ApoB, a probabilidade de discriminar comparativamente ao LDL pode ser um bocadinho melhor. E, por exemplo, eu estive envolvido na discussão das guidelines europeias se devíamos utilizar ou não a ApoB ou continuar com o LDL, e aquilo só não se utilizou mais a ApoB, ou não se recomendou por uma questão de custos. Tem custos acrescidos e a questão foi discutir se, íamos estar a gastar mais dinheiro numa coisa que se calhar o valor preditivo adicional se calhar ia ser pouco.
E por causa desta última, vamos então agora deixar uma última pergunta. E eu vou deixar para o Nuno, que eu sei que ele já tem falado sobre isto e tem pensado algumas vezes sobre isto, que é uma pergunta interessante e será a última pergunta deste webinar, que é uma coisa que acho que é uma pergunta interessante para terminar, que é, sendo o score de cálcio útil ou importante, por que é que não faz parte do rastreio cardiovascular do SNS? Querem responder? É excelente essa pergunta. Olha, estamos a tentar mudar isso, mas não faz parte porque o SNS foi construído nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, e basicamente tudo o que havia disponível nessa altura está disponível atualmente. Tudo que surgiu depois, muito dificilmente se implementou. Provavelmente convencendo os governos de que com custos menores conseguimos melhor desempenho, que sem dúvida que estes testes novos têm em relação ao que existia na altura. Continuamos a fazer estratificação de risco, não sei se tem essa noção, mas fazemos estratificação de risco até com cintigrafias, o que é uma coisa que é extremamente cara, com radiação e dá pouco poder discriminativo. Portanto, há de ser. Para já anda a ser discutido, é bem provável. Bem, agora mudou o governo, já não sei, mas no governo anterior estava a ser discutido esse início. Temos algumas boas notícias, por exemplo, nas regiões autónomas, menos na Madeira, é possível, tem acesso através da medicina geral e familiar, o que às vezes ter acesso a pedir, às vezes depois gera outro problema, que é a capacidade de resposta, que na Madeira, por exemplo, é só o hospital do Funchal que dá essa resposta e que começa a ficar com lista de espera. Mas pronto, a realidade é o que temos. Muito bem, acho que tivemos aqui uma excelente sessão. Aliás, temos recebido aqui feedback de vários colegas. Parabéns, excelente webinar, boa noite, excelente iniciativa, excelente webinar, obrigado, parabéns, valor acrescentado do webinar. Portanto, queria começar por, no fundo, agradecer aos nossos palestrantes, que de facto fizeram aqui excelentes apresentações, muito práticas, muito didáticas. Acho que todos nós saímos daqui hoje mais ricos para, no fundo, fazer aquilo que falamos logo no início, prevenir doença, que é sempre a coisa que é mais difícil, não é só tratar, é prevenir o aparecimento da doença. E, portanto, queria deixar então como últimas palavras um agradecimento ao Nuno, um agradecimento ao Ricardo, um agradecimento à audiência. Tivemos mais de 270 pessoas a assistir a este webinar, o que de facto é muito interessante e mostra a vontade que mesmo numa noite de futebol e de Euro as pessoas têm de melhorar a sua prática clínica, conhecer um bocadinho mais sobre a medicina cardiovascular e também agradecer à Unilabs por proporcionar esta oportunidade para discussão científica. E, portanto, resta-me então desejar a boa noite a todos, agradecer a presença de todos e até um próximo webinar para, esperemos, discutir ainda mais a doença cardiovascular. Obrigado, boa noite e até breve. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.